Fala aí pessoal, sentiram minha falta? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um anime meio estranho e desconhecido, como é costume desse canal. Mas com estranho eu quero dizer um anime que foge muito do padrão. Eu já assisti vários animes com propostas bizarras, desde uma garota que se transforma numa broca para poder lutar contra outras meninas cujos poderes vêm de utensílios domésticos, até um anime sobre uma coelha detetive que resolve mistérios estranhos e o culpado é sempre seu amigo urso. Mesmo assim, eu não estava preparado para ver uma série focada em otakus de trens, que são acompanhados de uma mangaka, enquanto fazem viagens malucas e cheias de imprevistos, buscando visitar todas as estações do Japão. Por mais estranho que pareça, essa é a proposta de Tetsuko no Tabi. Porém, o anime não é só isso. Ele esconde um relato interessante sobre uma subcultura japonesa e a arte oculta de andar de trens. Portanto, senhoras e senhores, é desse anime que irei comentar hoje. Tetsuko no Tabi, traduzindo A Viagem da Entusiasta de Trens, começou como um mangá lançado entre 2001 a 2006, criado pelo escritor de viagens Hirohiko Yokomi e a mangaka Naoki Kikuchi. Ele retrata as aventuras dos dois, os próprios autores, que saem esporadicamente acompanhados de outros colegas e saem para visitar as estações e andar pelas linhas do Japão, enquanto Yokomi explica as maravilhas desses locais de uma forma muito animada para os seus colegas não tão entusiasmados. Isso porque o Yokomi é um grande exemplo de Tetsuko, termo usado para se referir a fanáticos por estações ferroviárias, basicamente o otaku de trens. Por incrível que pareça, essa é uma cultura que existe há algum tempo no Japão, e Yokomi foi o responsável por popularizar ela através desse mangá. A ideia do mangá surgiu quando o editor-chefe da Monthly Ikki, na época conhecida como Spirit Zokan Ikki, decidiu adaptar o livro Embarcando nas 4.600 Estações Ferroviárias, escrito pelo Hirohiko Yokomi em 1998, onde ele descreve o feito de visitar todas as estações do Japão. Com a ajuda do também fanático em trens e editor Ishikawa, recrutam o artista Naoki Kikuchi, que na época era uma novata, para viajar junto do Yokomi pelas estações do Japão e transformar suas viagens em história. Então sim, mesmo com alguns exageros aqui e ali, o mangá é 100% baseado em fatos reais, o que torna tudo ainda mais hilário. Tetsuko no Tabi chegou na marca dos 6 volumes, com exatos 48 capítulos, e o mangá foi bem sucedido o suficiente para ganhar um anime. O mangá encerrou devido a problemas de saúde da autora. Felizmente ela se saiu bem dessa, e conseguiu continuar sua carreira normalmente. Kikuchi então passou o bastão para outra autora novata, e assim, uma sequência foi feita entre os anos 2009 a 2013, chamada Shin Tetsuko no Tabi. Dessa vez, o mangá foi desenhado por Kanoko Hoashi e acumulou 5 volumes antes de ser encerrado. Outro mangá chamado Shin Tetsuko no Tabi Sandai Me, a terceira geração dos otakus de estações ferroviárias, foi serializado entre 2017 a 2019, dessa vez em outra revista. Esse mangá em questão acumulou 4 volumes e foi ilustrado pela Akira Kirioka. Eu não sei porquê, mas parece que Tetsuko no Tabi tem uma tradição de contratar mangakas novatas para os seus mangás. Todas essas autoras possuem apenas essa obra como seu trabalho de estreia. E, com exceção da Kikuchi, que já está há mais tempo no mercado, elas não possuem outros trabalhos publicados. Falando agora sobre a estrela principal da obra, e provavelmente a figura mais famosa de Tetsuko no Tabi. Hirohiko Yokomi nasceu em 1961, na prefeitura de Kanagawa. Ele era formado em Direito, mas até onde vi não exerceu a profissão, e atuou mais como escritor e guia de viagens. Yokomi ganhou notoriedade em 1995, após ter sido a primeira pessoa a visitar todas as 4.600 estações ferroviárias da JR. Em 2005, ele alcançou a marca de visitar as ferrovias de empresas privadas também, viajando assim por todas as 9.843 estações japonesas até aquele período. Mas isso é impossível! A partir daí, ele começou a ter mais presença na mídia, aparecendo em programas de TV e rádio para fazer entrevistas e divulgar a cultura do Tetsuko, que até aquele momento era uma bolha discreta, mas Yokomi foi responsável por popularizar e dar mais visibilidade a essas pessoas. Yokomi era descrito como alguém meio rude em certas ocasiões, mas muito animado quando o assunto era trens. Em sua casa ele chegava a acumular pilhas enormes contendo tabela dos horários de estações de diferentes ferrovias. Esses feitos o fizeram ser conhecido como o maior viajante de estações ferroviárias do Japão. No mangá, não vemos a história pelo ponto de vista dele, mas sim da sua colega Naoki Kikuchi. Como já disse, ela, diferente do seu editor e do Yokomi, não tem o menor interesse em trens. Portanto, ela é mais fácil de se identificar.
Mesmo com ela reclamando e sendo pessimista, é fácil simpatizar com ela quando você está num ambiente tão atípico, sendo muitas vezes forçada a seguir viagem para fazer seu trabalho. A Kikuchi é basicamente a personagem Tsukome do grupo, o arquétipo mais sério e que sempre corrige seus amigos que estão fazendo algo idiota. Outro detalhe interessante sobre ela é que ela sempre acaba desanimada e cansada, pois qualquer crítica sua ao Yokomi faz ele surtar. E devido ao Yokomi ser mão de vaca, eles dificilmente compram marmitas para as viagens, e consequentemente ficam horas sem comer, o que só aumenta ainda mais o estresse da nossa querida Kikuchi. Com o decorrer dos capítulos ela começa a se acostumar e se soltar mais durante as viagens, até aproveitando alguns passeios. A Kikuchi fez participações nos 3 principais mangás de Tetsuko no Tabi, inclusive desenhando algumas páginas. Eu tentei encontrar o rosto dela na vida real, mas não obtive sucesso. Ela se esconde melhor que a Arakawa. Outros personagens recorrentes nas aventuras são os editores da Kikuchi. O primeiro que conhecemos é o Masahiko Ishikawa, o editor responsável por contratar a Kikuchi para esse trabalho. Ele é um amante de ferrovias, mas quase sempre abandona as viagens no meio do caminho devido à sua agenda apertada. O segundo editor, e que passa mais tempo junto dos protagonistas, é o Masaki Kamimura. Ele não é um otaku de trens, mas se esforça para transmitir essa paixão para o mangá. Ele é bem ingênuo e atrapalhado, quase sempre sofre nas mãos do Yokomi, embora os dois tenham uma boa relação. Além dos editores, o anime também apresenta convidados esporádicos das aventuras. A primeira que conhecemos é a Hoikushino Kinako, no episódio 3, que é uma candidata não voluntária para se tornar a rainha do circuito ferroviário. Título esse criado pelo Yokomi Ishikawa para se referir a uma jovem garota que atrairia mais pessoas ao mundo do Tetsuko. Ela rapidamente vira interesse romântico do Yokomi e participa de alguns momentos bem engraçados. Ela some depois de uns 2 episódios, mas ela fez presença durante o tempo que permaneceu. A segunda convidada aparece no episódio 6 e é a Asako Yamada. Essa sim é uma otaka de trens e também é fã do Yokomi. Infelizmente ela não é o tipo do Yokomi e rapidamente deixa de participar das aventuras. Pelo que vi, a própria Asako da vida real dublou a personagem e disse que se divertiu nessa aventura. Achei fofo. O último convidado, e esse eu nem lembrava que existia, pois ele aparece só no último episódio, é o Hideki Egami, o editor-chefe da revista onde o mangá é publicado. Ele é um amante de trens, mas como disse, só apareceu uma vez, e mesmo ele tendo uma cena relevante pro episódio, é difícil se importar com ele. Mas ele toca uma guitarra, então ele tem um pouco de estilo. Fora esses personagens, há outros convidados que apareceram somente no mangá. Porém, eu infelizmente não tenho o mangá em mãos, e o torrent contendo ele não carregou, então eu vou ficar devendo essa pra vocês. O Yokomi, o personagem, é alguém bem animado, porém sério quando o assunto é seguir o cronograma das viagens e apreciar o momento. Muitos descrevem o Yokomi da vida real mais reservado do que o personagem. Porém, a paixão por trens em ambos é quase a mesma. Na obra, ele é responsável por planejar todas as viagens, e no meio delas faz várias façanhas dignas de um nerd, como quando ele viajou várias estações pagando apenas 130 ienes, aproximadamente R$5, pois segundo ele, caso você não volte ou desembarque de nenhuma estação, pode seguir viagem normalmente. O Yokomi é solteiro, e devido a isso ele tem um interesse enorme em achar o par romântico dele nessas viagens. Porém nunca acontece. Ele até mesmo usa a Kikuchi como cobaia para planejar encontros com outras garotas. Talvez ele tinha interesse na Kikuchi, mas a obra nunca deixou isso muito claro. Futuramente, nos mangás seguintes, o Yokomi começa a relaxar e cria cronogramas mais tranquilos, pois a idade já estava batendo e ele já estava até ficando com cabelos brancos. Sei que falando assim faz o anime parecer meio técnico e até chato, pois se trata de algo que muita gente não tem interesse ou sabe muito pouco. Mas acredite, é divertido. Eu mesmo que nunca viajei de trem, consegui me interessar por essa atividade. O anime consegue transmitir bem o clima aconchegante das estações, através de cenários bonitos, e aborda várias informações sobre as ferrovias, sobre os diferentes tipos de trem, sobre o futuro das estações que acabam sendo fechadas, ou até demolidas, sobre o que leva otakus e pessoas comuns a admirarem trens, e o pós-créditos ainda conta com um resumo sobre cada estação e o que elas têm de melhor. Se você, assim como eu, não for chegado em trens, pelo menos assistirá um anime que retrata de uma maneira divertida e até única esse mundo. Mas se por algum motivo você for fissurado em estações ferroviárias japonesas, então vá em frente. Tetsuko no Tabi é um prato cheio.
A trilha sonora como um todo é bem calma e por vezes até bonita. Eu não consegui encontrar ela completa, então provavelmente eu vou usar as músicas de outras mídias na edição. A abertura dos episódios é visualmente simples e a música é animada, mas nada muito chamativo. Já o encerramento é mais lento e passa um ar nostálgico e até meio melancólico. E eu acho ele bem legal, eu prefiro ele do que a abertura. Talvez o maior obstáculo para alguns seja a animação. O estúdio responsável pela produção foi o Group Tech, que nos anos 90 fez alguns animes famosos, tipo o Ebichu, que eu não assisti, mas eu acredito que seja bem animado. O anime mais atual que vi deles foi o Miami Guns, que não é por si só um exemplo de produção bem feita, então, talvez esse estúdio não seja dos melhores. Vendo Tetsuko no Tabi, dá pra perceber alguns probleminhas. O CGI é bem ultrapassado e na maior parte do tempo você vê uns takes parados ou com pouca animação. Clássico exemplo de anime de baixo orçamento dos anos 2000. Dá pra elogiar a expressividade dos personagens e os cenários que são bem bonitos, como já mencionei, mas seria como tentar tirar leite de pedra. A esse ponto você deve estar se perguntando, tá, legal, mas o que esse anime tem de melhor para oferecer além da proposta inusitada e alguns momentos engraçadinhos? Bom, eu confesso que nem eu sei direito. Tetsuko no Tabi ele tem uma proposta boa, porém ela cansa um pouco com os episódios, pois eles passam a maior parte do tempo visitando estações meio parecidas e fora uma outra você não consegue ver muitas coisas novas acontecendo. Porém o que me manteve assistindo, tanto na primeira vez quanto na segunda, foi o clima de naturalidade dos personagens. Afinal tudo aconteceu na vida real, né? Então algumas situações são bem identificáveis. Tipo, uma das cenas mais engraçadas pra mim é quando o Yokomi, que tá afim da Ekinako, tenta puxar assunto com ela durante a viagem, porém acaba não conseguindo, porque os outros convidados acabam mais atrapalhando do que ajudando. E ele fica bem estressado. E devido a isso, Kamimura, o editor da época, acha que ele é o culpado por deixar o Yokomi de mau humor, e acaba se desculpando com o Yokomi por um monte de coisas que o próprio nem sabia que ele tinha feito. E o Yokomi só dá uma surra nele porque a Kinako intervém, fazendo o nosso homem apaixonado agir que nem um santo. Gado demais! É uma situação exagerada e com certeza ocorreu diferente na vida real, mas eu consigo muito imaginar o cenário mais ou menos assim acontecendo e é muito engraçado só toda essa situação. Eu geralmente acabo assistindo bastante shonens e animes de luta, então ver um anime que nem Tetsuko no Tabi, que possui um elenco carismático, porém pé no chão, é meio que um alívio pra mim. Porém, na minha segunda vez assistindo Tetsuko no Tabi, eu percebi outra coisa, que esse anime é um registro histórico até que bem amplo sobre as ferrovias da época. Olhando os comentários japoneses dos episódios, já que esse anime só está disponível no YouTube em 480p, vemos como alguns relatam o encerramento de várias linhas e estações mencionadas no anime, muitos afirmando que futuramente haverá mais sendo fechadas. Isso tem vários fatores, seja o aumento das contas de luz, altos custos de manutenção, diminuição na taxa de natalidade e, consequentemente, uma baixa no número de passageiros, além da pandemia de Covid, que com certeza afetou financeiramente várias empresas de transporte. Portanto, Tetsuko no Tabi não só deixa registradas essas estações, como também suas particularidades. Algumas eram interessantes, pois estavam no meio do nada, já outras eram cobertas e contavam com eventos famosos, tipo no episódio 4, onde os protagonistas vão até a estação Toge, que é basicamente um barracão, e diariamente um vendedor de mochi passa por lá. Ou então no episódio 11, onde eles visitam a estação Obaste, que conta, ou contava, com uma das melhores paisagens noturnas do Japão. Novamente, para quem é de fora e nunca sequer pisou nesses locais, talvez seja difícil se importar, mas é legal ver que um dia essas estações tiveram vida, e Tetsuko no Tabi deixou registrado elas nos seus episódios. O próprio anime aborda esse tema de estações sendo fechadas pelo baixo número de passageiros, pois até nos anos 2000 isso já vinha acontecendo. No episódio 9, por exemplo, os protagonistas visitam a estação Wakanayagi, e eles conversam com um batedor de tickets, que diz que a estação já está com os dias contados. O Yokomi então planeja que ele e a Kikuchi escrevam sobre as maravilhas da estação, e isso a faça atrair mais pessoas para visitar o local. O problema é que o Yokomi não é muito bom com palavras, e não sabe descrever sentimentos e coisas abstratas. Então ele geralmente só descreve a história e fatos do local, sem necessariamente se aprofundar no que fazem deles especiais. Eu me identifiquei um pouco com ele porque, como otaku, eu também me vejo fazendo isso várias vezes. Enfim, nesse episódio,
que inclusive é o meu favorito, foi ao ar em junho de 2007. Nessa época, a estação Wakanayagi já havia sido fechada. Portanto, para homenagear ela, a própria equipe de produção visitou a cerimônia de encerramento e retratou ela por meio das cenas finais do episódio. E é tão triste ver que uma estação que fez parte da vida de tantas pessoas foi fechada. Eu consigo imaginar o quão difícil deve ter sido para os funcionários e moradores verem o trem partir pela última vez. O Yokomi inclusive estava lá, chorando em meio à chuva. Não ironicamente estava chovendo naquele dia. Sério, eu nunca achei que um anime sobre trens pudesse me deixar emocionado. Mas Tetsuko no Tabi se superou. Bom, eu espero que com esse vídeo vocês tenham entendido o apreço que eu tenho por Tetsuko no Tabi. Não é uma obra que mudou minha vida, mas me marcou de uma forma única, por meio da sua proposta, personagens e ambientação. Eu fortemente recomendo vocês assistirem. São apenas 13 episódios, então dá pra terminar bem rápido, mas eu sugiro ir devagar e apreciando cada momento, assim como em uma viagem de trem, onde você embarca apenas com o propósito de se sentir imerso pelo trajeto. Caso você resolva mesmo assistir, é capaz que se depare com uma notícia recente envolvendo um dos autores. Mais especificamente, nesse ano, em 2025, Hirohiko Yokomi faleceu aos 63 anos, vítima de insuficiência cardíaca aguda. Ele estava bem ativo até 2022, quando teve que passar por cirurgias e internações. Porém, foi em janeiro que a Shogakukan anunciou que ele havia falecido. Após o anúncio, inúmeras mensagens de pesar foram postadas em diferentes sites, reconhecendo não só a admiração dele por estações ferroviárias, que se manteve inabalável mesmo com os problemas cardíacos, mas também por inspirar mais pessoas a entrarem nesse mundo, deixando assim seu legado vivo para as próximas gerações. Talvez Tetsuko no Tabi seja o material mais acessível para nós ocidentais que honra o legado de Hirohiko, se você souber inglês, é claro, pois ele serve como um tributo a não só uma pessoa, mas toda uma cultura que agora estão eternizadas por meio desse anime. Descanse em paz.